Você sabe o que é um AVC? Pensando assim rápido, você pode me responder que sim, que você sabe o que é um AVC. Porém, de fato, você sabe o que acontece com quem sofre um AVC? Como ele ocorre? Quais são seus tipos? Quais são as sequelas que podem deixar o AVC? E é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Hoje vamos fazer um mergulho profundo para que você saia daqui entendendo o que é um AVC. Bora pro vídeo? Fala, amores! Seja muito bem-vindo ao Papo Balance. Aqui nós exploramos a fundo tudo sobre as doenças neurológicas como o AVC e como você pode viver bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, mestre em Ciências da Atividade Física, diretora clínica da Balance Fisioterapia e fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional. Para a gente começar, bora entender o que é um AVC? Um acidente vascular cerebral, AVC, ou acidente vascular encefálico, AVE, popularmente conhecido aqui no Brasil como derrame ou isquemia, é a segunda causa de morte e de incapacidade no Brasil e no mundo. Antigamente acreditava-se que o AVC era uma doença dos idosos, dos velhinhos, mas atualmente, por conta dos nossos hábitos de vida, o AVC tem acontecido cada vez mais cedo na vida das pessoas. De um modo geral, o AVC acontece quando o suprimento de sangue que irriga o cérebro é bloqueado, é interrompido por algum motivo. E isso faz com que as células não recebam oxigênio suficiente, elas sofram e possam até morrer, formando a lesão do AVC. Pausa para a explicação. O nosso cérebro é um órgão que precisa de muita energia. E para essa energia ser formada, é necessário uma grande quantidade de oxigênio. Por isso, o cérebro é um órgão extremamente irrigado. Muitas artérias trazem sangue para o cérebro. Se esse fluxo de sangue é interrompido, essas células não vão receber o oxigênio necessário. Sem esse oxigênio, elas não vão conseguir cumprir as funções dela. Elas vão começar a sofrer com isso, com a falta prolongada do oxigênio. Elas vão chegar à morte, formando as lesões no cérebro que vão gerar os famosos sintomas ou sequelas do AVC. Voltando da explicação, existem duas maneiras de se interromper o fluxo de sangue. Ele pode ser interrompido por um obstáculo, algo que não deixe mais o sangue passar. Nós conhecemos isso como AVC isquêmico. A segunda forma é quando o sangue começa a vazar. O vaso sanguíneo se rompe e vaza sangue no cérebro. E nós conhecemos isso como AVC hemorrágico. Você sabia que existem 3 tipos de AVC? O primeiro é como se fosse um pré-AVC. Chamamos ele de ataque isquêmico transitório. Por algum motivo, acontece um bloqueio temporário do sangue que vai para o cérebro. Esse bloqueio faz com que as células do cérebro entrem em sofrimento. Elas não começam a funcionar direito e você vai sentir alguns sintomas. Porém, em menos de 24 horas, esse bloqueio é liberado, o sangue volta a circular e os sintomas vão embora. Se esse sintoma durar mais de 24 horas, significa que não era um AIT ou ataque isquêmico transitório, e sim um AVC de verdade. O segundo tipo de AVC é o AVC mais comum, acomete mais de 80% das pessoas e também é o que menos mata. Ele é o AVC isquêmico. Nele, acontece um bloqueio do fluxo sanguíneo que vai para o cérebro. Isso pode acontecer por um trombo, que é o coágulo que surgiu em outra parte do corpo e se deslocou através do sangue até lá. E o terceiro, através do bloqueio da artéria por colesterol, por exemplo. Essa falta de sangue que vai acontecer pelo bloqueio, o sangue não vai conseguir passar, vão fazer com que as células sofram e morram, como eu já te expliquei. Já o terceiro tipo é o tipo menos frequente, mas ele é o mais mortal. As pessoas que têm esse tipo de AVC têm uma chance maior de morrer, que é o AVC hemorrágico. Nele, acontece um rompimento do vaso sanguíneo. Isso pode acontecer por um aneurisma, pelo aumento e descontrole da pressão arterial, por estresse, enfim,
vários motivos. E ele é o mais mortal por quê? Além de faltar sangue, porque se o vaso rompeu, vazou sangue lá no cérebro e ele não consegue continuar o caminho, tá rompido. Imagina uma mangueira que rompeu. A água não vai chegar do outro lado da mangueira, né? É o que acontece com o sangue no AVC hemorrágico. Além da célula não receber o sangue porque rompeu o vaso, aquele sangue em contato com o tecido do cérebro, ele é tóxico. Então o cérebro sofre 2 vezes quando acontece o AVC hemorrágico. Ele vai sofrer pela falta de sangue do vaso rompido e pela presença do sangue lá no tecido do cérebro. Por isso que ele é muito mais grave e precisa de muito mais atenção. Agora que você já entendeu quais são os tipos do AVC, a gente precisa falar o que causa, quais são os fatores de risco que podem levar a você a ter um AVC. Fatores como a pressão alta, a diabetes descontrolada, o sedentarismo, fumar, ter o colesterol alto, o alcoolismo, beber demais, o uso de anticoncepcionais via oral, uso de drogas, a obesidade. E além disso, existem 2 fatores como a idade. Quanto mais velha a pessoa, maior a chance de ter um AVC, e a genética. Se alguém da sua família já teve um AVC, você tem maiores chances de ter também. Como eu disse no começo, antigamente o AVC era uma doença mais focada nos idosos, mas atualmente cada vez mais cedo esse AVC tem ocorrido. E ele ocorre por uma combinação bombástica, literalmente, principalmente nas mulheres, quando elas associam anticoncepcional via oral e cigarro. Isso vai fazer com que suas chances de ter um AVC aumentem muito. E para os homens, a combinação de estresse, obesidade, pressão alta e sedentarismo é um fator gritante para acontecer um AVC cada vez mais cedo. Quando a gente fala de AVC, dizemos uma frase que tempo é cérebro. O que isso quer dizer? Que quando o AVC ocorre, quanto mais cedo a pessoa for socorrida e tratada, mais tecido cerebral ela está prevenindo. Quanto mais tempo ela demora, mais sofrimento as células vão ter e maior a área de lesão. Por isso que a gente tem que ficar atento e conhecer sobre o AVC, porque cada segundo conta. E para isso você precisa conhecer os principais sintomas do AVC para agir rápido no surgimento de um ou mais desses sintomas. Eles incluem a fraqueza súbita de um dos lados do corpo, a dificuldade de movimentar a boca, a dificuldade de falar, confusão mental, dor de cabeça forte, visão turva, entre outros. E para te ajudar nessa missão, a gente utiliza uma sigla que fica fácil de lembrar. É a sigla SAMU. E eu vou te explicar o que significa cada uma dessas letrinhas. A letra S é de sorriso. Você vai pedir para a pessoa sorrir. Sim, sorrir. E você vai perceber se os 2 cantos do lado deram um sorriso certinho ou se um lado ficou paralisado. Caso isso aconteça, você precisa chamar a emergência. A segunda letra é o A, de abraço. Você vai pedir para a pessoa levantar os braços como se fosse dar um abraço. Se você perceber que um dos braços não subiu totalmente ou subiu e perdeu a força, também é sinal de um AVC. Corra para a emergência o mais rápido possível. A terceira letra é a M, de música. Você vai pedir para a pessoa cantar uma música ou repetir uma frase. Se você não conseguir entender o que ela está falando ou a fala sair enrolada, também pode ser um sinal de AVC. Por fim, a última letra da sigla, o U, é de urgência. Quando você perceber um ou mais desses 3 sintomas, é hora de correr. Lembra? Tempo é cérebro. Cada segundo conta. Chame a emergência, liga para o SAMU e ajude essa pessoa a ter menos sequela e viver mais e melhor. Quando a gente fala sobre sequelas do AVC, depende muito de qual região do cérebro foi que ele aconteceu. Nosso cérebro é extremamente específico e ele tem uma área específica para cada um dos nossos movimentos ou do nosso corpo. Tem a área do pensamento, tem a área do movimento, a área da sensibilidade, da fala, da visão. Em cada uma dessas, se acontecer um AVC, vai ser a parte que mais vai sofrer e onde vai surgir a sequela. Por isso, é muito importante
que quem sofreu um AVC ser acompanhado desde os primeiros dias pela fisioterapia. Sim, a fisio vai ajudar quem teve o AVC a melhorar essas sequelas, ajudar a retornar o que ele era antes. E quanto mais cedo é iniciada a fisioterapia, a gente tem uma janela de oportunidade. É nesse momento que o cérebro está se reorganizando depois do AVC. É o momento que ele está mais preparado para reaprender o que a pessoa perdeu. Por isso que é muito importante a gente começar a fisioterapia o mais rápido possível. E não é qualquer fisioterapia que cuida de pessoas que têm AVC. Sim, a gente precisa focar e ter um profissional especializado em fisioterapia neurofuncional, que é a área que cuida de pessoas que tiveram doenças neurológicas, como o caso do AVC. Se você não conhece ou não tem ainda um profissional especializado em fisioterapia neurofuncional, nós da Balance Fisioterapia estamos aqui para te ajudar. Nós somos uma equipe formada por fisioterapeutas neurofuncionais. Estamos localizados presencialmente aqui em São Paulo, no bairro de Moema, e também online para qualquer lugar desse mundo através da fisioterapia online. Se fez sentido para você e você quer dar o seu primeiro passo, que é a avaliação, é nela que a fisioterapeuta vai entender tudo o que aconteceu com você, como está o seu corpo, como estão suas sequelas, os seus movimentos, e com isso vai traçar o plano de tratamento, que são os melhores exercícios e estímulos para o seu caso, para que você consiga viver bem. Se fez sentido para você e que você quer dar esse primeiro passo, aqui na descrição do vídeo tem um link para você falar com o nosso time de agendamentos. As meninas terão o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a dar esse passo para você viver bem, melhorar das sequelas do AVC. Dentre as principais sequelas do AVC, temos a alteração de mobilidade, a dificuldade de se movimentar, de ficar em pé, de andar, de se equilibrar, de movimentar o braço, alterações da fala e até mesmo perda de memória, dentre muitos e muitos outros sintomas que podem aparecer. O AVC é uma condição muito séria, que afeta muitas e muitas pessoas e que ele pode ser prevenido. Isso será assunto do nosso próximo vídeo, então fique atento e não perca nenhum vídeo aqui da nossa série em comemoração do mês de conscientização sobre o AVC. Agora, me conta aqui nos comentários, você sabia de tudo isso? O AVC é uma condição muito séria, cada vez mais atinge um número maior de pessoas. Por isso, é importantíssimo a gente conseguir entender o que é AVC, ter conscientização disso e saber agir em caso de surgimento. Esse é o objetivo de outubro, o mês de conscientização sobre o AVC. E a Balance está fazendo esse papel, trazendo esse vídeo para você. Por isso, eu tenho 3 missões. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like. Não se esqueça de ativar o sininho para receber cada vídeo que entra aqui semanalmente. E se inscreve aqui no canal para o YouTube entender que o nosso canal é relevante e levar esse vídeo para mais e mais pessoas compreenderem o que é um AVC. Agora, me conta aqui nos comentários. Você, de fato, sabia o que era o AVC? Entendia ele com tantos detalhes? Existe mais alguma pergunta que você tenha sobre o AVC? Deixa aqui nos comentários e enquanto você comenta, eu te espero lá no próximo vídeo.